A paz do Senhor, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 4, vai dizer: E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm as suas testas selo de Deus. E foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por 5 meses atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Louvado seja Deus. Irmão, pare para imaginar que tamanho será esse sofrimento sobre a vida da humanidade. A Bíblia diz que abrirá aqui na quinta trombeta tocada, a igreja não estará mais na terra nessa época. Aqui estamos falando da ira de Deus que já começa aqui a se desenvolver, que abrirá o seu abismo, uma grande fornalha, e ali sairão muitos demônios, piores do que aqueles que já estão aí atuando na humanidade. A Bíblia fala que ele já atormentará os homens de tal maneira será o tormento que muitos quererão a morte, mas não acharão. Tentarão se matar, mas não conseguirão. Que coisa terrível, né? Você vê que o último estado do desespero de uma vida humana é a morte. Pessoas que não aguentam tanto tormento, é tanto tormento que ela prefere a morte, mas até esse momento vai fugir da pessoa. A pessoa vai ser atormentada de maneira terrível, mas não vai poder morrer. Amados, a Bíblia diz fazer parte do primeiro arrebatamento, irmãos. Estamos vivendo um momento de boas novas, irmãos. Há boas novas que há o perdão de Deus. O amor de Deus foi manifestado à humanidade por intermédio de Jesus Cristo, o sacrifício. Há a ressurreição, irmão, o perdão, a ressurreição, o corpo de glória, a morada eterna para nós. É boas notícias, há muitas moradas. Louvado seja Deus, e é a vontade de Deus que todos estejam com Ele. Mas, irmão, o que há de vir virá, o juízo de Deus virá, a ira e o juízo de Deus, irmão. A Bíblia diz claramente, irmãos, que nessa parte aqui do livro de Apocalipse vai revelar que depois que Deus, irmão, ele tirar a igreja dele da terra. A igreja passa pela tribulação. Aqui não é a grande tribulação não, viu, irmão? A grande tribulação, a igreja passa. Quem vai provocar a grande tribulação? O anticristo. É o Satanás materializado mesmo em um corpo carnal. Assim como Jesus, ele nasceu, né, de um ventre de uma mulher, pelo toque do Espírito Santo. Satanás também, em semelhança, que ele é um imitador, ele quer parecer Deus, ele também, semelhantemente, nascerá um corpo físico, mas é ele próprio na terra, o anticristo. E ele provocará uma grande tribulação, perseguirá o povo santo, será de grande tribulação os momentos passados, como nunca houve antes nem depois. O Senhor vai selar 14 mil, 12 mil de cada tribo, que é do povo de Israel. É esses que vão estar com Jesus. Mas a grande nação santa, Israel, o povo santo, será vencido, né, por esse tal, né, anticristo, as obras malignas. É o tempo que ele implantará o sinal. Ele implantará e não poderá comprar ou vender quem não tiver o sinal da besta. Essa tribulação a igreja passa. A igreja passa, irmãos. Depois dessa tribulação é que vem o toque da trombeta. E aí começa a ser tocado uma terça parte da terra, uma terça parte do mar, uma terça parte das águas doces, do sistema solar. Será atingido. É uma marca simbólica do estrago que Satanás fez no céu, levando uma terça parte dos anjos com ele. É uma marca do seu reinado. Por isso virá o reinado. Por isso as bestas se manifestarão, que é o falso profeta
e o anticristo. A igreja passa a tribulação, mas na tribulação ela é resgatada. Antes de tocar nos recursos naturais da sobrevivência, ela é arrebatada. Jesus deixou claro ali em Apocalipse aqui, num cavalo preto, ele disse aqui, ouvi uma medida que dizia um trigo por uma medida de dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Aqui é a abertura, não é, do terceiro selo, que era as injustiças. Se ia trabalhar tanto, e você não ia conseguir comprar exatamente o valor correto do seu alimento. Então isso aqui é para ferir, é para desestabilizar a vida financeira de todo mundo, não é de uma nação, é de todo mundo, mas o povo santo não seria tocado. O povo santo, porque tem uma promessa de Deus para a nossa vida. Ele falou, estarei convosco até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Então aqui, nessa parte do tormento dos homens, aonde vai tocar nos elementos naturais para a sobrevivência, a igreja não estará mais. Aqui no capítulo 9 de Apocalipse, quando fala que esses demônios atormentarão os homens, eles vão querer morrer e não vão poder, é terrível isso, meu irmão. Vai passar o tormento tintim por tintim, 5 meses, e não morrerão. Essa parte aqui, o cenário já é caótico, já foi tocado na terra, no mar, já foi tocado nas águas doces. 1/3 de cada parte dessa será estipado, ou seja, o alimento será difícil, a água será difícil, ou seja, o governo de Satanás será um governo opressor. A tribulação vai ser muita mesmo, porque vai procurar água para beber e poucos vão achar. Vai procurar alimento e poucos vão achar. Nessa parte a igreja não está mais, porque a promessa foi cumprida. O arrebatamento acontece na grande tribulação, mas após a grande tribulação, entra agora as trombetas. E quando se passa a trocar as trombetas, agora se chega na quinta trombeta, quando o anjo toca, o abismo abre. E um demônio receberá a chave. E ele abrirá esse poço do abismo e subirá desse poço do abismo, né, um batalhão de demônios. Não é qualquer tipo de demônio. Ele dá uma semelhança de parecer com gafanhotos, né? Cavalos aparelhados, né? Semelhante com coroas, ou seja, anjos, líderes, chefes, príncipes, que serão ali abertos. E o chefe desses anjos tem por nome Apolion, ou Abaddon, que significa destruidor, né? O chefe desses anjos, desses demônios caídos, que vai atormentar os homens, e 1/3 dos homens, 1/3 parte, depois dos 5 meses, 1/3 parte morrerá. Depois dessa tribulação de 5 meses, o homem vai procurar a morte e não vai achar. Depois disso, 1/3 parte morrerá. Então pensa que grande tribulação, irmão. Mas nada disso se compara ao lago de fogo. Isso aqui são iras e juízos paralelos ao juízo final. Porque aqui ainda tem saída, irmão. Aqui ainda tem saída. A igreja foi arrebatada, mas ainda assim o Senhor usará de 2 testemunhas para proclamar o evangelho, e depois o Senhor usará um anjo para também proclamar o próprio evangelho. Mas não será mais as notícias das boas novas. Será a notícia do juízo para aqueles que agora está sobre ali a opressão do governo de Satanás, que é o governo do anticristo. Ali agora, né, o anjo vai bradar e vai dizer, é vindo o juízo, temei ao Deus do céu e dá glória a ele, ou seja, arrependa-te, né? Vai ter uma oportunidade, não vai ser mais os mensageiros, a igreja que vai pregar. Haverá 2 testemunhas para testificar Deus na terra, porque não haverá mais a mensagem de Deus, não haverá mais a palavra. E vai depois dessa etapa, que é o segundo aio, vai entrar um anjo
com a missão de proclamar o evangelho. Pense só, o anjo vai bradar porque o povo já não está mais em Deus. A maioria desse povo já se rendeu ao anticristo. Se o povo hoje adora imagem, imagina uma imagem que fala, uma imagem que mata no fogo e fala, ela vai receber um espírito para aqueles que, incrédulo, acredite na mentira, não acreditou na verdade. Então são terríveis o que vai acontecer sobre a terra. O que estamos vendo hoje, terremoto, morte, pestilência, guerra, isso é pouco, irmãos, para o que está para vir. A gente não tem que ir para Deus por medo, a gente não tem que se curvar a Deus por medo, mas pelo amor que Ele representou para nós. Não é por medo de ir para o inferno que nós reconhecemos a Cristo. É o amor. Mas sabemos que tem o inferno, tem a realidade do juízo. E o lago de fogo, o bicho não morrerá, irmão. Se aqui na terra a morte vai fugir por 5 meses, é terrível isso, imaginar isso. Você está sofrendo, a morte para muitos é solução. E não vai haver nem essa solução de sofrimento, que é uma mentira, porque não há solução. A solução é Cristo. É o arrependimento e sair fora dessa condenação, dessa ira e desse juízo. Mas, porém, vai vir o juízo. E é pior, porque aqueles que não forem achados no livro da vida, que forem enganados pela besta, os incrédulos, serão lançados no lago de fogo. Todos aqueles que viveram na terra, porque as obras seguirão. A gente não vai levar ouro, prata deste mundo, casa, roupa, mas a gente leva o que nós produziu. As mentiras, o homicídio, a prostituição, a fornicação, a maldade na mente, o desejo do mal do próximo, a corrupção, né? Infidelidade nos seus compromissos. Então, tudo isso são obras da carne e que há uma condenação. E se há uma condenação, só tem uma forma de se livrar, se tivermos o perdão. E não é o homem, porque o homem pode tirar a cadeia, pagar lá o seu tempo perante a humanidade, mas diante de Deus ainda deve. Então, ainda que nós queira corrigir nossos erros perante o homem, não adianta, porque é preciso corrigir diante de Deus, porque o primeiro pecado foi contra Deus. Nós pecamos contra Deus. Então só tem uma maneira, irmão. Confessar o nome do Senhor, se arrepender dos pecados e confessar o nome do Senhor. Só tem essa opção para nós, para que nós não vá parar nesse dia, porque lá é eterno. O bicho não morre, é gemer, pranto, de dente, não é o nosso destino, mas se nós não abrir nosso coração para Deus, acaba sendo. Então estamos vendo tudo isso na terra, é pouco. A morte vai fugir, é pouco ainda, é terrível realmente, mas é pouco para o que está ainda no juízo de Deus. Então buscar o Senhor quanto se pode achar, irmão. Buscai, porque tudo na terra é passageiro, irmão. Isso aqui é uma ilusão. Podemos morrer hoje mesmo e chegar no dia do juízo abrindo nossos olhos. E aí? Aonde vai parar a nossa alma na eternidade? É uma pergunta que eu deixo.